Oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo você, meu amigo, seja bem-vinda você, minha amiga, e você que está passando por aqui para saber que história é essa de senda escabrosa. Cada um de nós passa por dificuldades na vida e muitas vezes pensamos em desistir. Na nossa próxima viagem vem uma mensagem de bom ânimo do Emmanuel para que a gente consiga seguir confiando, porque Deus cuida de nós. Então, enquanto roda a vinheta, você se aproveita, se inscreve aí no canal se não é inscrito ainda, acione o sininho para receber as notificações, deixa um like agora, se não gostar, você pode mudar para dislike depois. E acima de tudo, agora ou lá no final, comente aí embaixo. Diga uma mensagem para nós para eu saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs da família espírita, e você aí, meu amigo, minha amiga, que não é espírita, mas simpatiza, gosta dessa mensagem, está interessado, e até você, meu amigo, minha amiga, que passou aqui para contestar. Que Jesus nos envolva em muita paz, que nós nos sintamos como uma grande família, porque os momentos que nós vivemos agora, século XXI, parecem tão difíceis. E nós, muitas vezes, ainda fazendo aquele papel de crianças mimadas, que achamos que só a nossa dor é que é importante, que só a nossa dor é que é dor de verdade, a dos outros é fingimento, a dos outros é mimimi, como o pessoal falava por aí. Nós tendemos a esmorecer, a nos abater, todas as vezes que nós temos um caminho difícil para seguir. E é interessante a gente pensar sobre caminhos difíceis num planeta de provas e expiações, porque é o que mais tem, não é verdade? E aí, exatamente nessa tentativa de não esmorecer, de não nos deixarmos abater, vem o Consolador prometido por Jesus, a doutrina espírita. A doutrina espírita que nos ensina que a morte só pega o corpo físico, ela não alcança o espírito. E que, portanto, o amor, as conquistas intelectuais que a gente consegue, os afetos que nós granjeamos ao longo de uma existência, seguem conosco. E que os momentos difíceis, os momentos de teste, passam quando nós aprendemos as lições dolorosas que a vida às vezes tem para nos ensinar, porque nós fomos estudantes rebeldes. Quando a gente pensa em evolução, aqueles que caminham mais rapidamente são aqueles que são mais dóceis às leis divinas. Aqueles de nós que resistimos, ficamos aqui nesse circuito de dores, aprendizado, dor, aprendizado, aprendizado, dor, porque é o caminho que nós escolhemos. E normalmente essa, como diz aqui o Emmanuel no livro Fonte Viva, é uma senda escabrosa, é uma senda difícil, é uma senda em que nós vivemos dores, em que nós vivemos frustrações, em que muitas das vezes as pessoas em quem mais nós confiamos, elas nos traem, em que faltam recursos materiais, em que a violência bate à nossa porta e às vezes bate na nossa cara, aflige a nossa família. E tudo isso faz a gente se sentir pequenininho, oprimido, e de vez em quando alguns dizem assim, não existe Deus. Se Deus existisse, isso não aconteceria nesse mundo. Calma aí, cara pálida. Será mesmo? Dá para botar a culpa em Deus quando vem a fome numa região em que as pessoas desperdiçaram? Ou quando uma região tem fome e a outra, egoísta, sugou todos os recursos naturais dali e deixou na miséria? É culpa de Deus? Ou é culpa da gente que não sabe administrar a própria vida? Dá para botar a culpa em Deus quando a gente constrói a casa numa encosta, na beira de um rio, vem a tempestade e aquilo tudo é arrastado? Ou fomos nós que colocamos a nossa casa no lugar errado? Alguns podem dizer, mas era o lugar disponível. Calma. A gente tem que pensar, é lógico que a gente não está aqui procurando um culpado. A ideia aqui não é apontar dedo para acusar governos, que não facilitam em nada a urbanização das cidades. Não, a ideia é considerar o seguinte, não dá para eu culpar o Criador de sofrer o impacto de fenômenos que de alguma forma eu contribuí. Outros
desses que, diferente dos que negam Deus, se fazem de vítimas. Ah, como tem vítima de Deus nos atendimentos fraternos da Casa Espírita. Trabalhando na Casa Espírita há tanto tempo, quantas vítimas de Deus eu estou encontrando lá? Porque ele é uma pessoa muito boa, porque ela é uma pessoa muito boa, a família que não presta, nasceu numa família errada, alguém traiu, o sócio traiu, que dificuldade, os filhos não dão valor, né? Porque ela se dedica tanto. E são coisas assim, são queixas assim. Todo mundo em volta tem defeitos. Todo mundo em volta causa dores. A gente aqui é o coitadinho. Aí algumas pessoas dizem, Deus me abandonou. Ou então, quando é já espírita há algum tempo, meu guia deve ter tirado licença-prêmio porque me abandonou, está dando tudo errado na minha vida. O seu Emmanuel, nesse capítulo que nós vamos estudar na palestra de hoje, ele vai pinçar um pedacinho de versículo lá da Epístola aos Hebreus, que ele, Emmanuel, no livro Paulo Estevão, atribui a Paulo, que os estudiosos dizem que não é bem assim. Bom, não vou entrar nessa polêmica, vou seguir aqui na literatura, porque o importante não é quem escreveu, mas o que escreveu, o sentido do que escreveu e, mais ainda, o contexto em que aquilo foi escrito. Porque, de vez em quando, a gente tem que ter um cuidado danado. O Emmanuel entende o contexto em que a coisa foi escrita. Quando ele pega um trechinho de versículo, ele não quer que a gente tire aquilo do contexto, mas ele nos sugere ir lá, vai lá na fonte, vai lá de onde aquilo foi escrito, por que ele estava falando aquilo, ou o que o autor queria dizer quando falou aquela frase. E esse é um desses casos. Aqui no capítulo 41 do livro Fonte Viva, que, como eu já falei para vocês, é da série Fonte Viva, da série do Emmanuel, o meu livro predileto. E eu depois fiquei sabendo que também era do Chico Xavier, que coisa boa, né? Mas, no início do capítulo 1, ele pinça um pedaço, não é nem o versículo inteiro, ele pinça um pedaço do versículo 5 do capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, em que está simplesmente dito assim, não te deixarei, nem te desampararei. Isso já vem com a ideia assim, essa mensagem aqui vai nos trazer algum tipo de consolação. Porque, olha só, o título é Na Senda Escabrosa. O título é diante de uma caminhada difícil, diante de uma jornada difícil, diante de momentos difíceis. E aí vem uma frase atribuída ao Senhor, ao Criador, em que ele diz assim, não te deixarei e nem te desampararei. Ou seja, mesmo quando a gente está atravessando um momento muito difícil, a gente não está sozinho, a gente não está abandonado. E aí eu pensei assim, bom, mas se eu ficar só trabalhando nessa frase, ou se eu atacar direto o texto do Emmanuel, que é curtinho, porque o Emmanuel tem essa virtude, ele escreve frases curtas, que levam a gente a ter pensamentos longos, né, a refletir durante muito tempo sobre aquilo que o mensageiro está escrevendo. Se eu ficar só nessa frase, eu vou acabar ficando girando naquela ideia de que a gente tem proteção, a gente tem os guias, falar de protetor espiritual, falar de guias, isso tudo. Tem um videozinho curtinho, que está lá na nossa playlist lá de curtas, que trata da questão 963, que é o Deus cuida de mim. Em que lá os amigos espirituais dizem que para Deus nada é pequeno. Todos os seres da criação são importantes para Ele. Então nós também somos, uai. Mas qual é o contexto? Em que momento o autor da Epístola aos Hebreus, suponhamos que seja Paulo, chegou e falou assim, olha, Deus disse que não desampara e não abandona. E agora? Aí é melhor a gente procurar no texto. E eu fui, lógico, né? Eu fui buscar lá na epístola um pedacinho maior, o começo dela, né? Capítulo 13 da Epístola aos Hebreus, porque é um texto que fala do nosso comportamento social, da maneira como nós encaramos a sociedade. Não é só assim, Deus não vai te desamparar e não vai te abandonar. Não! Ele tem um contexto, é um conjunto de sugestões. Lembrando que as epístolas são cartas, sugestões de trabalho para que as criaturas possam executar a mensagem de Jesus, vivenciar a mensagem de Jesus. Então, nessa epístola aos Hebreus, que é direcionada exatamente para os irmãos de raça do Mestre, naquele povo em que Jesus resolveu nascer, vem uma informação importante, que não é longe da sugestão da lei mosaica. Embora a lei mosaica muitas vezes fosse dura, aquilo que aparece como lei divina dentro da lei mosaica é muito suave.
é muito consolador, é muito caritativo. Então vejamos só que coisa interessante, esse início de capítulo 13, onde está esse contexto? Porque aí a gente vai ter aquela sensação assim, alguém me abraçou. Alguém vai me ajudar na caminhada, por mais difícil que ela seja, se eu estiver caminhando também permitindo isso. Então a mensagem começa assim: permaneça entre vós a caridade fraternal, e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por esta alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis juntamente em cadeias com eles, e dos aflitos, como se também vós habitasseis no mesmo corpo. Seja por todos tratado com honra o matrimônio e o leito sem mácula, porque Deus julgará aos fornicários e aos adúlteros. Sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com as coisas presentes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei, o versículo que o Emmanuel buscou. De maneira que digamos com confiança, essa é a parte que eu queria que vocês pensassem: o Senhor é quem me ajuda, não temerei o que me possa fazer o homem. E aí eu deixo aqui para nós os 2 slides com citação da carta aos Hebreus, porque é muito importante a gente entender quando é que nós vamos nos sentir amparados. Nós vamos nos sentir amparados quando nós estivermos agindo no bem, fazendo a coisa correta. Então ele já começa com a sugestão de que a caridade fraternal, olhar o outro como irmão e como irmã, e manter o cuidado, e não esquecer aí, eu acho tão bonitinho aquele pedaço ali, né, da hospitalidade, porque alguns sem saber hospedaram anjos, e às vezes nós somos tão pouco hospitaleiros. Não estou dizendo que a gente tem que pegar e carregar todo mundo para dentro de casa, não. Eu não estou dizendo que a gente tem que pegar e levar um mendigo para morar dentro do quarto do nosso filho, não. Não estou dizendo isso. Mas, quantas vezes nós não somos hospitaleiros dentro do centro espírita? A pessoa chega pela primeira vez, sem saber o que é aquele negócio de espiritismo, frequentemente sofrendo alguma dor, alguma perda, porque frequentemente é a desencarnação de entes queridos, é a perda da saúde ou é a perda do equilíbrio mental, emocional, espiritual, que arrasta as pessoas para o centro espírita. Em que elas não encontrando solução fora, nos recursos da ciência ou nas outras religiões, elas procuram o centro espírita mesmo sem ser espíritas. E às vezes nós, ocupados demais, trabalhando demais, pensando em fazer a reunião andar, pensando em começar a palestra, pensando em abrir o centro, pensando em fritar o pastel da cantina, nós não somos acolhedores. Centro espírita precisa ser acolhedor. Essa é uma grande vantagem que nossos companheiros de outras formas religiosas de pensar têm. Porque como eles têm interesse em fazer prosélitos, como eles têm interesse em aglutinar pessoas em torno daquela mensagem que eles querem divulgar, eles são bastante acolhedores. Se alguém falta, eles fazem contato, eles vão visitar, só excluem mesmo quando viola as regras de conduta que eles estabelecem. Mas aí não é um critério nosso, não nos cabe avaliar aqui. O importante é a gente considerar que essas criaturas, como nós precisamos ser acolhedores no centro espírita. Daí a hospitalidade ali não é levar para casa, mas é o quanto nós somos acolhedores. Vamos transpor do século I a hospitalidade, que era realmente ter um espaço em casa para receber os viajantes, porque viajar e não tinha hospedaria, não tinha muitas coisas assim, era botar dentro de casa. Vamos transportar essa hospitalidade para acolhimento hoje. Nosso comportamento, nossa vivência é acolhedora? Ou nós estamos preocupados demais, focados demais, interessados demais só em cuidar da nossa vida? Só em que os outros em torno de nós sejam elementos que nos ajudem a viver com facilidade, sem nos preocuparmos se essas pessoas enfrentam dificuldades. Você já parou para pensar? Se o entregador que leva a encomenda que você comprou pela internet está passando por alguma dificuldade, está com sede e ofereceu água, isso é ser acolhedor. Então essa lembrança da hospitalidade ali nos coloca num clima de boa convivência com a sociedade, de uma convivência harmoniosa. Mas o autor da carta aos Hebreus nos pede empatia. Olha isso, né? Lembrar dos presos como se nós estivéssemos na cadeia com eles. E é interessante isso porque a gente tem o hábito de ver os presos, né, como criaturas párias da sociedade.
E ali o autor vê os presos como os perseguidos, como as criaturas privadas da liberdade, às vezes até por própria imprudência mesmo, por terem agido de forma equivocada. Mas essa privação da liberdade, ela tem que causar algum tipo de reflexão. Se eles não refletem, que pelo menos nós refletamos. E lembrar dos doentes, dos aflitos, como se nós também estivéssemos vivendo no mesmo... Essa é a questão interessante, né? Como se nós vivêssemos no mesmo corpo, como se nós sentíssemos as dores dele. Porque de vez em quando, até com o filhinho da gente, né, que chega com o dedinho cortado, ai, tá sangrando. Liga não, antes de casar, sara. A gente não liga para a dor que o outro sente. E aqui o autor da carta pede que nós tenhamos empatia para com a dor do outro. E aí vem uma série de informações a respeito do cuidado da família, como a gente está vendo ali, né? O cuidado do matrimônio, do leite sem mácula, porque também os descaminhos, o vício na promiscuidade pode nos causar uma série de problemas. E lógico, lembrando, isso foi escrito no século I, vindo e direcionado para os judeus que tinham medo de Deus, eles não tinham amor, tinham medo de Deus. Tem um companheiro nosso que fala que tinham tanto medo de Deus, tanto medo que nem falar o nome de Deus eles falavam, com medo de errar e ser castigado. Tá? Então, tem ali aquela meio ameaça, né? Deus vai julgar os fornicários e os adúlteros. Foi para aquele povo. É lógico que outro adultério não é mais crime. Praticar sexo fora do casamento não é crime. Mas será que é bom? Será que equilibra? Essa é a questão. Como não equilibra, como não é bom, seria inteligente da nossa parte escolher não fazer, né? Não cometer aqueles erros. E aí vem a proposta, onde aparece o versículo, que nós tenhamos hábitos brandos. Necessário. Muitas vezes nós queremos tanto, nós ambicionamos tanto, nós desejamos coisas que estão fora do nosso alcance. Ou que para alcançar nós vamos ter que abrir mão de tantas outras coisas, inclusive dos afetos. Quanta gente procura ter e esquece de ser. Ah, quanto sofrimento isso acarreta. Ah, quanta dor essa ideia de ter, acumular acarreta. E aí que aparece a frase. Tá? Se a gente tiver coisas brandas, se a gente buscar viver do necessário, nada nos faltará. Por quê? Porque Deus garante que não nos desampara, que não nos deixa. Para que a gente possa então pensar, como diz ali o versículo 6, né? O Senhor é quem me ajuda, ou seja, confiança em Deus. É bem a questão 963 do Livro dos Espíritos. Deus cuida de nós. Ninguém é pequeno demais para o seu amor. Que coisa linda! Vai lá no Livro dos Espíritos e lê essa pergunta, essa resposta. A gente vai se sentir acolhido. A gente vai se sentir amparado por essa espiritualidade amorosa, por esse Criador que nos permite enfrentar as dificuldades. Ele não vai tirar a dificuldade de nós. Ele não vai fazer desaparecer a dificuldade. Mas vai nos dar forças para enfrentar a dificuldade, para atravessar a senda escabrosa. E aí nesse texto Senda Escabrosa tem uma frase bastante interessante do nosso companheiro Jorge Elahá, que muitas vezes ele diz assim, olha, diante de uma tempestade, ou Deus acalma a tempestade, o que é pouco provável de acontecer, porque é uma lei da natureza, ou acalma o marinheiro, para que o marinheiro tenha condições de pensar as melhores atitudes para atravessar a tempestade. E é basicamente aí que o humano vai tocar, quando ele entra no texto aqui do capítulo 41 do Fonte Viva. A senda escabrosa está posta. As dificuldades estão aí. Elas não vão mudar porque eu aderi a uma proposta religiosa. Elas não vão mudar porque eu agora me tornei um seguidor de Deus. Não! O que vai acontecer é que a minha maneira de ver, a minha maneira de encarar, a minha maneira de enfrentar a senda escabrosa ou de percorrer a senda escabrosa vai ter que mudar. E muitas vezes a gente pensa na senda escabrosa só do ponto de vista material, né? Está atravessando um aperto financeiro. Vencer seria ter dinheiro suficiente para pagar todas as contas e não ter boleto. Está atravessando um momento de saúde difícil. Vencer seria recuperar a saúde magicamente, né? Por isso que tem tanta gente. Gente, eu me preocupo muito com isso. Se você colocar lá no Centro Espírita, no quadro de aviso, olha, na próxima semana nós vamos começar uma reunião nova de estudo da doutrina espírita, vão aparecer 3, 4, 5 no máximo. Mas se no mesmo quadro, num aviso menorzinho assim, com letra miúda, apareceu o aviso, olha, a partir da quarta-feira, cirurgias espirituais, vai pinhar o centro de gente. Porque as pessoas pensam em curar o corpo
sem entender o que a doença veio trazer como remédio para a alma. E é nesse ponto que Emmanuel toca. É sobre isso que ele começa falando. Muita preocupação no campo material, pouca preocupação para o ser espiritual que nós somos. Isso não vai poder dar muito certo, né? Isso vai tornar a senda escabrosa, o caminho difícil, mais difícil. Porque os nossos olhos ficam estreitos. A gente começa a olhar só o hoje, né? Fica aquela olharzinha assim, olhando só para baixo, só para perto do umbigo. Não vê uma distância maior, não observa o mundo em volta, não vê que os outros também têm necessidades que nem nós. E Emmanuel começa a sua mensagem trazendo essa reflexão logo depois do versículo. A palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, na subida pedregosa da ascensão. Muito mais do que o pão do corpo, necessitamos do pão do Espírito. Aí vem uma constatação. Ele, benfeitor espiritual, ele que lá no livro há 2000 anos teve o primeiro contato com Jesus e gastou aí 2 milênios praticamente para poder aderir a essa mensagem e colocá-la em prática na sua vivência, entende. O que importa é o ser espiritual que nós somos, muito mais do que o corpo que nós temos. Mas a gente às vezes fica tão preocupado com o pão do corpo que esquece o pão do espírito, os valores da alma. Então, quando nós pensamos no amparo divino, por isso que eu falei que essa frase ali em amarelinho, ela lembrava a frase do Elahad, que Deus às vezes não acalma a tempestade, mas acalma o marinheiro, é essa a ideia. Quando está lá que não nos deixa e não nos desampara, não é que se nós estivermos desempregados, Deus vai mandar uma proposta de emprego para nossa casa. Se nós estivermos doentes, vai aparecer um médium de cura na porta da nossa casa sem a gente procurar e vai tentar curar o nosso corpo. Não. Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de dor, serão testadas a nossa inteligência, a nossa operosidade para poder sair da dificuldade e a reflexão, o que essa doença veio me ensinar. O que eu posso aprender nesse momento de enfermidade do corpo físico? Por quê? Porque é o espírito que permanece. Mesmo que o médium de cura apareça, faça cirurgia espiritual, remova o câncer, remova a doença, os anos vão passar e aquele corpo vai adoecer de novo. E aquele corpo vai morrer de novo. Olha o Evangelho. Dos personagens do Evangelho, Jesus curou vários, né? Pensando nas curas de Jesus. Quando Jesus curava a alma de alguém, ajudava alguém a alimentar o espírito, essa pessoa frequentemente tem nome. É um Zaqueu, é uma Maria de Magdala, não é verdade? É uma Joana de Cusa. Agora, quando Jesus curava só o corpo, a pessoa era lembrada pela doença. Não é o leproso, a mulher do fluxo de sangue. Mas aqueles corpos não voltaram a adoecer? Ou algum deles está andando por aí hoje, 2000 anos depois? Não está, né? Então, por mais que venha a cura do corpo, por mais que venha o pão para o corpo perece. E o investimento só no corpo, sem olhar para o ser espiritual que nós somos, costuma nos empobrecer. Então é necessário trabalhar mais, bem mais, pelo pão do ser espiritual que nós somos. Por alimentar a alma, por refletir. E Emmanuel prossegue. Porque assim, quantas vezes não é dizer que nós vamos negar a assistência, essa mais imediata, das pessoas que procuram o centro espírita. Tem gente com enfermidade, passe água fluidificada, né? Se tiver alguma outra instituição, ou se a nossa faz, o tratamento espiritual, a fluidoterapia, como algumas pessoas costumam chamar, lembrando que fluidoterapia em espiritismo é passe água fluidificada só, tá? É prece só, tá? Não tem salamaleque nenhum, não tem pedrinha nenhuma, não tem luz nenhuma que no espiritismo, com base na codificação, a gente possa utilizar. Outras doutrinas podem ter esses recursos e, se surtir efeito, se funcionar, ótimo, podem usar. Mas nós trazermos isso para dentro do centro espírita dizendo que é tratamento espiritual, não é não. Mas não é mesmo. E aí vem essa questão. Nós vamos continuar ajudando, nós vamos fornecer, mas e o ser espiritual? Está sendo atendido? Ou é só aquele roteirinho, aquela fichinha que é carimbada com o número de passes que a pessoa toma, porque isso que é o tratamento dela. O tratamento dela vai muito além de tomar passe e beber água fluidificada. Vai muito além de colocar o nome dela ou dos parentes difíceis na reunião de desobsessão. E é sobre isso que o Emmanuel vem falar com a gente. Presta atenção. Se as células do campo fisiológico
sofrem fome e reclamam a sopa comum, as necessidades e desejos, impulsos e emoções da alma provocam por vezes aflições desmedidas, exigindo mais ampla alimentação espiritual. E não é verdade? Observa as pessoas muito ricas e muito famosas. Será que elas são sempre felizes? Será que elas têm certeza que as pessoas que estão em volta delas gostam, estão ali por afeto a elas ou por interesse de compartilhar com elas o bem-estar material? Então, mesmo quando o corpo físico está saciado, mesmo quando as células físicas estão saciadas, não tem fome, pode surgir a fome da alma. Pode surgir a fome do espírito. É isso que o Emmanuel está colocando ali. As necessidades, os desejos, os impulsos, as emoções da alma nos deixam às vezes famintos. Quantas pessoas ricas e solitárias, quantas pessoas poderosas e infelizes. Por quê? Porque não alimentam o ser espiritual que são. Estão ocupadas só em manter o corpo. Então o Emmanuel diz, olha, essas necessidades do espírito sobrepujam as do corpo. Ao ponto de nós vermos pessoas que estão materialmente em status bem precário, mas que são tão animadas, têm tanta alegria de viver, e eu tive a felicidade, minha gente, de visitar a colônia de rancenianos de Curupaiti por mais de 20 anos. Pessoas que estavam fisicamente doentes, frequentemente abandonadas pelos familiares, sabiam que daquela colônia elas só sairiam realmente para a desencarnação, após a desencarnação, e mesmo assim nos recebiam com um sorriso, e mesmo assim diziam para nós, olha, a vida vale a pena, que bom que vocês estão aqui, ou como dizia seu Manuel Rocha, eu estou melhor do que eu mereço. E muitas vezes, se a gente olhar do ponto de vista que ele passou para esse jovem, para quem ele falou isso, estava mesmo. Porque as necessidades materiais dele estavam atendidas, ele não tinha como ir além daquilo que o corpo já limitava, mas as necessidades imediatas estavam atendidas. E nós aqui fora, foi a alerta que ele fez, nós aqui fora tínhamos que lutar ainda e decidir qual era o caminho mais seguro, porque havia muitos descaminhos e muitos convites para esses descaminhos, principalmente para os jovens. Lembrando que seu Manuel Rocha falou isso para um jovem, ali na faixa dos 20 e poucos anos, quando a gente assistiu, testemunhou essa conversa. Então, a necessidade de fazer mais ampla alimentação do espírito. E como é que alimenta o espírito? Não existe sopinha, aquela história da sopinha do nosso lar é alegoria. Tá? Então não tem essa história da sopinha, da água frutificada, da passa e alimentou o espírito. Não. O que alimenta a alma é o amor. O que alimenta a alma é o conhecimento. O que alimenta a alma é o trabalho. Ah, como seria importante a gente continuar trabalhando mesmo sob o guante das dores. E de vez em quando, claro que nós temos que respeitar, tá, minha gente? A minha proposta aqui é que não é que ninguém seja fanático. E eu falo isso por experiência própria. Há limitações no corpo que nos impedem de fazer algumas atividades, mas elas impedem de fazer todas. Se eu estou preso por uma enfermidade, tenho que ficar em casa por causa de uma questão lógica, não é nem ficar preso no leito. E se estiver preso no leito? Será que eu não posso pelo menos conversar com as pessoas? Será que eu não posso pelo menos mandar uma mensagem? Hoje é tão mais fácil se comunicar, gente. Levar uma mensagem útil. Então não nos sintamos assim, esquecidos de Deus ou incapazes. Por que atravessando as tendas escabrosas? Porque há muitas situações assim, que é o que o Emmanuel vai chamar a atenção. Olha só. Há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. As energias parecem esgotadas e as esperanças se retraem, apáticas. Instala-se a sombra dentro de nós, como se espessa noite nos envolvesse. É o momento do desânimo. Emmanuel está descrevendo aqui aquele estado depressivo. Não estou falando da depressão profunda, em que a criatura fica incapacitada até fisicamente. Eu estou falando
dessa depressão leve, que faz a gente ficar triste, amuado, né, que muitas vezes vem para uma depressão média, que faz a gente ficar até, né, com dificuldade de levar um dia inteiro, trabalha uma parte do dia, não trabalha outra, consegue raciocinar com alegria ou fazer as atividades, pelo menos mecanicamente, numa parte do dia, mas não faz na outra. É desse ponto. Então, essas coisas ali estão exaustas, as nossas reservas íntimas, o nosso vigor moral está lá embaixo. Está bem desgastado. E aí a gente começa a pensar assim, olha, agora já era. Tá? Eu estou numa tempestade, ou eu estou numa noite sombria, sem estrelas, sem nada no céu, está muito escuro. Que é a sombra que se instala. A sombra íntima é pior do que a sombra de fora. Principalmente se a gente pensar assim, o pessoal das zonas rurais não tem iluminação, deve ser muito estranho andar de noite. Tem que carregar uma lanterna se você quiser ver melhor o caminho, não tiver uma cobra. Mas será que as noites são tão escuras assim? Será que as noites físicas são tão sombrias assim? Ou não pinta aqui e ali uma lua, uma estrelinha? Pode ser que num dia muito tempestuoso, até num dia muito tempestuoso, a luz que vem seja de um raio. Mas não é sempre escuridão absoluta, não é sombra absoluta. Mas a sombra da alma parece ser. Parece ser um manto espesso, que a gente fica ali se debatendo nele, tentando sair dele e não consegue. De tão enfraquecido, de tão fragilizado que está. E aí o que fazer, né? Eu vou me debater com isso, eu vou olhar em volta. Aí Emmanuel nos pede, compare com o mundo exterior. Se o mundo interior está em sombras, que tudo parece muito difícil, que você parece que está envolvido num manto, num escafandro, sem nenhuma visão, sem possibilidade de respirar, olha a natureza. Olha a natureza porque ela responde para nós. Não é tão terrível assim. O que faz parecer tão terrível é o nosso pessimismo. O que faz parecer tão terrível é a nossa falta de confiança em Deus. Ou até achar que Deus está nos punindo, porque nós somos errados, nós somos culpados, nós cometemos erros. Cuidado! Muitas pessoas dão mais atenção ao Deus culpa do que ao Deus criador. O Deus culpa só quer nos castigar. O Deus culpa quer que a gente, por orgulho, porque culpa também é um pouco de orgulho, né? A gente se acha tão bom, que não se permite errar. E aí quando erra, se culpa, se flagela, se castiga, se pune. E o Deus criador, ele nos ama. Ele só quer o nosso bem. Mesmo num processo doloroso, mesmo numa senda escabrosa, a proposta é aprenda. Olha as consequências do que você fez, não faça de novo. E continua mandando ajudinha ali, né? Porque ele não nos deixa, ele não nos desampara. E é essa analogia com a natureza que o Emmanuel vai fazer. Olha só. E qual acontece à natureza sob o manto noturno, embora guardemos fontes de entendimento e flores, de boa vontade, na vasta extensão do nosso país interior, tudo permanece velado pelo nevoeiro das nossas inquietações. O todo misericordioso, contudo, ainda aí não nos deixa completamente relegados à treva de nossas indecisões e desapontamentos. Assim como faz brilhar as estrelas fulgurantes no alto, desvelando os caminhos constelados do firmamento ao viajor perdido no mundo, acende no céu de nossos ideais convicções novas e aspirações mais elevadas, a fim de que nosso espírito não se perca na viagem para a vida superior. Mas não é. Pode parecer, olha uma natureza um dia de céu encapelado, de tempestade, parece que tudo está ali envolvido no nevoeiro. E a natureza tem fontes, tem árvores frutíferas, mas a gente não vê. Está escuro e nós não vemos. E porque está escuro e nós não vemos, a gente acha que não tem solução. Para a natureza, para as nossas dores também. Você é meu amigo, você é minha amiga, já passaram por esse momento? De tentar um caminho, deu errado. Tentar outro caminho, deu errado. Então, um terceiro caminho, deu errado. E assim, desisto. Não tem saída. E esquecer de perceber que, sim, está dentro de nós. Os recursos que nós precisamos para sair da situação difícil estão dentro de nós. Precisam ser desenvolvidos, como um atleta precisa desenvolver o músculo para poder fazer um salto mais alto, para poder fazer um levantamento de peso mais pesado. Porque uma coisa é você ter potencial, né? Eu tenho músculos,
Mas se eu não trabalhar esses músculos com exercícios, eu não vou conseguir levantar uma carga maior amanhã do que eu levanto hoje. Mas se eu for perseverante, se eu for para a minha academia, se eu fizer os meus treinos, eu começo levantando 5 quilos, depois eu vou levantar 10 quilos, até que algum tempo eu estou levantando 100 quilos. Eu fico admirado de ver lá na academia o pessoal fazendo aquele leg press com 200 quilos, né? Bota 100 quilos de cada lado e fica lá choque, choque, choque com a perna. Eu falei, eu morria se fizesse isso. Mas é a minha complexão. Então entender até esse limite também é importante, né? Porque às vezes a gente quer fazer o exercício do outro, quer ver as qualidades do outro, quer encontrar fonte, árvore frutífera com uma do outro. Mas qual é a minha fonte? Qual é a minha árvore frutífera? Quais são os meus potenciais? Tudo parece muito esquisito, tudo parece preso num nevoeiro. Aí o Emmanuel adverte, mas Deus não nos desampara. Assim como a noite mais escura, mais encampelada, vem pintada de estrelas, vem pintada dos astros do céu, mostrando um caminho a ser seguido, e ele fala do caminho, né, do céu, né, do caminho ali do firmamento, e não dos caminhos da terra, que às vezes estão escuros mesmo. É importante acender. Deus acende em nós os ideais da convicção. Você tem convicção de que pode se fazer feliz? Já parou para pensar sobre isso? O planejamento de uma encarnação. Vai lá no livro Missionários da Luz, do André Luiz, e você vai ver, meu amigo, minha amiga, o que é planejar uma encarnação para dar certo. Depois assista ou leia o capítulo da reencarnação de Segismundo, que é todo o planejamento colocado em prática. Como se trabalha para a gente dar certo na vida, para a gente dar certo na encarnação. E aí às vezes a gente reencarna e joga fora isso. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu posso. Talvez eu não possa, talvez eu não consiga, eu não aprendi o suficiente. Não aprendeu o suficiente, estuda mais. Parece até meus alunos reclamando que não conseguem entender porque não faz mais de duas leituras, não faz mais de 5 minutos de leitura de um texto. Que dificuldade que o povo tem para interpretar texto hoje em dia. Mas feito esse parênteses, vamos entender aqui, nesse segundo slide. É necessário acender no nosso céu de ideais as convicções novas, as aspirações mais elevadas. Vamos ter certeza. Peraí, não é material a conquista que eu preciso realizar, é espiritual. Eu preciso valorizar o ser espiritual que eu sou. Eu preciso ter norte, mas norte para chegar aonde? Ter uma bússola, mas bússola para chegar aonde? A senda pode ser escabrosa agora, mas quem garante que na próxima curva ali não vai aparecer um jardim florido? Mas se eu ficar daqui lamentando, mas quanta pedra, mas quanto morro, mas quantos espinhos, eu não vou ver o jardim florido. Então a necessidade de perseverar, de seguir firme, de manter o pé na viagem, buscando, como Emmanuel diz, a vida superior. Essa é a questão. Porque veja bem, as nossas forças são capazes de sustentar as experiências, as provas que nós temos que atravessar. Se a gente disser, eu não consigo, eu não posso, não, a gente consegue, a gente pode. Agora, Deus não vai nos eximir de nenhuma das experiências que nós temos necessidade, que nós precisamos passar para aprender, são lições, são aprendizados, assim como o atleta tem que repetir 100, 10 mil vezes o exercício para poder fazê-lo com perfeição, para poder alcançar uma meta, para poder aumentar os seus scores, a gente também tem que fazer do ponto de vista espiritual. Se eu chegar aqui e dizer, não, eu não consigo perdoar a pessoa que me magoou. Ora, mas pelo menos está tentando. Porque de vez em quando a gente imagina assim, não, fulano me magoou, não consigo perdoar e esquece. Né? E em vez de fazer o bem para outras pessoas, fica girando em torno da mágoa. Eu não vou fazer bem para mais ninguém porque aquele fulano, porque aquela fulana me magoaram, porque aquela fulana me traíram. E não é isso que vem. Então o Emmanuel destaca a frase da Epístola de Hebreus. Não te deixarei, nem te desampararei. E ele diz assim, promete a divina bondade, nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Que texto lindo, que forma linda de terminar esse texto. Mas vamos devagarinho, porque ele começa lá, né,
Não te deixarei e não te desampararei. E é uma promessa. Quem escreveu a Epístola aos Hebreus faz essa referência trazida lá do Velho Testamento, em que Deus garante ali a Moisés, né, aos seus seguidores, ao povo hebreu, que eles não ficariam desamparados. Aí esse povo foi escravizado no Egito, foi escravizado na Babilônia, e mesmo assim manteve a confiança de que Deus não desampararia. Alguns desistiram, né? Porque nem sempre a gente vai ter todo mundo com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de compreensão. Alguns desistiram. Mas perceba só que coisa mais interessante, né? Essa promessa não quer dizer que ele vai fazer. Separaram. Mesmo quando Jesus, vamos mudar aqui do Velho Testamento para o Novo Testamento, né? Quando Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não diz que resolveria e nem que carregaria o nosso fardo. Ele só diz que ia dar um alívio. A mesma coisa aqui. Não te deixarei e não te desampararei. Não quer dizer assim, eu vou percorrer o caminho no seu lugar. Eu vou carregar você no meu colo para você não ter trabalho. Isso não está escrito nem no texto e nem na intenção do Criador. Tá? Nem solidão, nem abandono, mas aí permanece a necessidade de caminhar. Permanece a necessidade de cada um de nós fazermos a nossa parte. Ah, como é necessário nós fazermos a nossa parte, né? Não tem lá o ajuda-te que o céu te ajudará? Pois é, você tem se ajudado? Ah, eu me ajudo, eu vou lá no centro e boto meu nome para fazer prece. Isso não é se ajudar. Isso é pedir ajuda dos outros. Tá? O que é se ajudar? É fazer um esforço maior do que tem feito. É procurar compreender melhor a situação que está atravessando, porque de vez em quando a gente só olha pelo campo da dor e às vezes precisa de um profissional da psicoterapia para poder fazer essa mudança de compreensão, a entender que aquela queixa que a gente faz da pessoa querida que abandonou, que até traiu e que se afastou de nós, ai como isso dói, ai como é ruim ser traído, ai como é ruim ser abandonado. E aí o psicólogo vai dizer assim, mas você preferia que essa pessoa que é desonesta, que foi capaz de trair, que não te ama como você ama, continuasse do seu lado, te traindo, te enganando e não te amando? Não é uma mudança de perspectiva? Então, para nós, vai com Deus. Porque se nós não formos suficientes para conquistar o respeito, o afeto das pessoas, é melhor que elas não fiquem conosco. E aqui vem essa ideia. Nem solidão, nem abandono, mas também não vão fazer por nós a tarefa que é nossa. Cada um de nós só vai chegar à condição de espírito puro. Cada um de nós só vai alcançar esse patamar evolutivo mais elevado se fizer a parte que nos cabe. Nós não podemos ficar passivos. Centro espírita é local de trabalho. Se a gente pensar, né, é pronto-socorro? É pronto-socorro. No momento das nossas dificuldades, no momento da nossa dor mais aguda, a gente corre lá, pede para botar o nome na reunião mediúnica, toma passe, bebe água frutificada, assiste as palestras e tenta entender as palestras, principalmente aquelas que tratam do Evangelho, da mensagem de Jesus, do amor, da reforma íntima. Absorvida essa energia do socorro imediato, o centro vira uma escola, em que a gente pode aprender um pouco mais, em que a gente vai agora aprofundar por que pode estar passando por isso, quais são as causas, entender a chamada lei de causa e efeito, que não é lei de ação e reação. Na verdade, a lei física, ação e reação, é só uma perninha, um pedacinho, é uma das aplicações da lei de causa e efeito. Mas a lei de causa e efeito é uma lei moral. E a lei de ação e reação é uma lei física. Então, na lei de ação e reação, toda ação vai receber outra no sentido contrário com a mesma intensidade. Na lei de causa e efeito, não. Na lei de causa e efeito, nós vamos trabalhar para cessar a causa. E aí, cessar da causa, cessa o efeito. Seja ela negativa, né, e a gente vai conseguir vencer. Ou então, para criar causas positivas, porque elas vão trazer efeitos positivos para nós. O que é muito diferente do punitivismo da lei de ação e reação, que é meramente física. Tá? Se eu der um murro numa árvore, a força do retorno desse murro, da energia que eu imprimi contra ela, vai quebrar meus dedos. Isso é ação e reação. Agora, se eu enganei alguém e começo a trabalhar para ser mais honesto com as outras pessoas, porque ela pode não querer me perdoar, eu vou estar diminuindo a causa dos sofrimentos que eu vou colher. E daí o Emmanuel fala, a providência celestial prossegue velando. Ou seja, nós nunca estamos desamparados. Questão 963 do Livro dos Espíritos. Deus
cuida de nós. Ninguém é pequeno demais para o seu amor. Então, se a providência continua velando, o que a gente tem que fazer? Qual é a nossa proposta? O que é o despertar de consciência nessa hora? Porque essa é a questão. O que é o despertar de consciência nessa hora? Porque muitas vezes a gente fica lamentando, vai lá no centro, pede ajuda. Toda vez que você encontra alguém, ai, como é que você tá? Eu tô como Deus quer. Não, Deus não quer ninguém com cara de maracujá enrugado. Todos nós fomos criados para a felicidade. Todos nós fomos criados para construir a nossa felicidade. E aí essa última frase do Emmanuel vai me remeter a uma poesia da Maria Dolores. Mas ela é linda, porque ela chama a nossa atenção exatamente por isso. Olha, mantenhamos a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila. E mais do que isso, de que não existe noite sem alvorecer. Essa parte não tem jeito, né? Pode cair a tempestade pior que for, ela passa. E normalmente a gente sente o ar mais fresquinho, a gente sente o ar mais limpo, ainda mais nas grandes cidades, com a poluição, com a quantidade de partículas que fica suspensa, causando problemas respiratórios, ressecando as nossas vias respiratórias, contaminando as nossas vias respiratórias. Coitado do povo lá de Volta Redonda que está tendo que fazer protestos por causa disso. A gente começa a perceber. Veio a tempestade, o ar fica mais limpinho, o ar fica mais fresquinho. Quer dizer, o furdunço todo da tempestade tinha uma razão de ser positiva, limpar o ar. E a última frase, né? Essa então não tem jeito, é uma lei natural. A Terra gira. Por menos que a gente queira girar, por menos que a gente ache que ela gira em torno dos nossos problemas, a Terra gira em torno do Sol. E gira em torno dela mesma. E no girar em torno dela mesma, ela vai mostrando para o Sol partes diferentes dela. Então, quando hoje é noite, em algum momento a Terra vai girar e vai mostrar face para o Sol, e aí será dia. Para o Espírito a mesma coisa. Não existe noite que não se torne um dia claro. Não existe tempestade que não passe. Pode demorar muito, pode durar muito tempo, mas ela vai passar. Isso também passa, essa é a parte importante. E o Emmanuel conclui ali, dizendo para a gente confiar mais, para a gente ter a confortadora certeza. Você tem confortadora certeza, minha amiga? Você tem confortadora certeza, meu amigo, que Deus cuida de você? Voltemos à questão 963 do Livro dos Espíritos. Tenha certeza. Todos nós que fomos criados somos objeto, alvo do amor divino. Deus não desampara ninguém. Deus não deixa ninguém de fora desse processo de amor e evolução. E aí o Espírito Maria Dolores, através do nosso Chico Xavier, traz uma poesia que eu amo declamar todas as vezes que eu falo de sendas escabrosas, de momentos difíceis, uma das raras poesias que eu tenho de memória. Vou deixar aqui na tela para vocês irem acompanhando também os versos e torcendo para eu não falar diferente, mas eu vou falar de memória. E a gente vai entender o seguinte, o que a Maria Dolores diz nessa poesia que ela chamou de Nunca Esmoreças, é a mesma coisa que o Emmanuel diz. Vou chegar aqui um pouquinho mais para o lado para poder colocar o texto maior para vocês. É a mesma coisa que o Emmanuel diz nesse finalzinho de texto aqui do Fonte Viva. Que não há tempestade que não se torne depois um momento mais com ar saneado e que não há noite que permaneça sempre noite. Toda noite vai ser sucedida por um novo amanhecer. E é isso que a Maria Dolores diz quando ela fala para nós assim: alma fraterna recorda, os momentos infelizes parecem noites de crises em que o céu lembra um vulcão. Ribombam trovões no espaço, coriscos falam da morte, passa irado o vento forte tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro, descendo de morro em morro cai a enxurrada a correr. Mas, fim da borrasca enorme, no escuro da madrugada, em riscas de luz dourada, vem um novo amanhecer. Assim é também na vida, se atravessas grandes provas, na estrada em que te renovas, guarda a calma ativa e sã.
Sofre, mas serve e caminha. Vence a sombra que te invade. Se a hora de tempestade, há um novo dia amanhã. E esses últimos versos são aquela mesma coisa que o Emmanuel diz para nós. Se a hora de tempestade, amanhã vem um novo dia. Se a hora de noite, amanhã vem um novo dia. Mas a Maria Dolores nos chama para outra coisa, que é a mesma coisa que o Emmanuel chamou. Sofre, mas serve e caminha. Muitas vezes nós sofremos e paramos, não servimos e não caminhamos. E por isso o peso da dor e por isso a dificuldade vão se tornando ainda piores. Por isso o nosso sentimento de fraqueza, o nosso sentimento de fragilidade, o nosso sentimento de fome espiritual. Lembrando logo a primeira frase que Emmanuel coloca no seu texto, que mais do que o pão do corpo, nós precisamos do pão do espírito. Tá? Agora, sofre, mas serve e caminha e guarda calma, ativa e sã. Porque o desespero diante da dor, o desespero diante da dificuldade embota a nossa inteligência. Às vezes a solução está ali na frente. Às vezes a solução é apertar um botão, é mudar de rumo, é virar o volante para um outro lado se você está numa estrada escabrosa e a gente não enxerga porque só está girando em torno da aflição. Porque só está naquela coisa da autopiedade. Ai, Deus está me castigando. Por que Deus está fazendo isso comigo? Ao contrário, meu amigo, minha amiga. Que bom que já chegou o momento de mostrar as nossas forças, de nós atravessarmos a senda escabrosa, de nós vencermos as dificuldades, as dores, os problemas, as deserções, as doenças, porque nós vamos nos preparar para isso. Tá? Companheiros trabalhadores de muitos anos hoje estão muito limitados. E alguém pode dizer assim, nossa, por que a espiritualidade deixou aquele palestrante ter um AVC? Por que a espiritualidade deixou aquele palestrante que já está com 97, já vai fazer 98 anos, né, ficar na cadeira de roda, ter tanta dor? Porque o tempo passa e o corpo físico se desgasta. No caso do companheiro que teve AVC mais jovem, tem alguma experiência ali para ser aprendida também. E no outro é o desgaste natural pelo tempo. Inclusive para que nós valorizemos o trabalho, mas não tomemos aquelas criaturas como mitos, como referência absoluta. A nossa referência absoluta é Jesus. Se Jesus é acolhedor, se Jesus é amoroso, se Jesus não é preconceituoso, quando alguém se mostra não acolhedor ou preconceituoso, esse alguém não pode ser referência para nós. Então nós vamos valorizar o que foi feito de bom e deixar de lado o que hoje está sendo colocado de ruim. Façamos isso conosco também. É a maneira de nós mudarmos, é a maneira de nós nos tornarmos criaturas melhores, de nós fazermos essa mudança. E aí atravessaremos as sendas escabrosas confiantes. Deus não nos deixa, Deus não nos desampara, Deus cuida de nós. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo estudo.